Caio, está contigo então, esse último momento agora. Nós pensamos que até o máximo 11h30 aí nós encerramos então essa atualização. Ok. Bom, vamos agora então para uma resposta bíblica, né? Opa, entrou uma ligação. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. A gente tem aqui o apóstolo Paulo fazendo aquela ilustração, né? Uma analogia aí a respeito da igreja enquanto corpo, não só nesse texto, mas a gente também encontra em outros textos Paulo fazendo essa analogia, né, mesmo, de fato, ou ilustração de que a igreja é um corpo, né? E é interessante a gente entender que quando Paulo faz isso, ele não só está aqui remetendo à ideia do corpo no conceito grego, da estética, né, da perfeição, mas também no sentido do detalhamento que alguns teólogos chamam orgânico, né, da complexidade, da utilidade, da organização, né? E eu tenho sempre dito que a igreja é um lugar onde a gente tem que equilibrar a organização e o organismo, né? Elas precisam coexistir de forma devida. E nessa expressão que Paulo usa a respeito do corpo, a gente percebe isso, né? E ele diz o seguinte, 1 Coríntios 12, 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Né? Então a gente tem aqui o modelo da igreja enquanto corpo, a estética, a perfeição, a organização, o organismo, e a gente vive nessa realidade, né, entre organização e organismo. Quando eu falo sobre revitalização, sobre igreja, eu sempre dou essa seguinte ilustração, né? Se a gente imaginar que as nossas relações, os ministérios, o dia a dia, o discipulado, os relacionamentos, né, são aquilo que nós chamamos de orgânico. São as vísceras, os músculos, né, aquilo que está em torno de uma estrutura óssea. E a organização é a estrutura óssea. É o que dá para a gente senso de organização geral, né? Só que se você tem só organização, você tem um esqueleto. Se você tem só organismo, você tem uma amoeba, né? Uma slime, segundo os mais jovens aí. Quem tem filho pequeno sabe. Então você precisa um do outro. E é interessante porque Paulo vai falar que uma das coisas que dá essa conexão entre organização e organismo é a palavra alelon, uns aos outros, né? A gente chama isso de mandamentos recíprocos, né? As diversas vezes que a Bíblia usa essa expressão de mutualidade, de reciprocidade, uns aos outros, como se fosse a conexão da unidade, né? E quando ele diz isso, tenham os membros igual cuidado uns dos outros, ele pressupõe, em primeiro lugar, a reciprocidade. Então, eu quero começar falando sobre isso. A gente levantou aqui um problema, dificuldades que nós temos, alguns mais com isso, outros menos, segundo a sua própria narrativa, história, como eu disse no início. Mas a reciprocidade é a ideia de que eu posso, então, me abrir ao outro. É o cuidado mútuo. E aqui eu quero colocar alguns pressupostos, como, por exemplo, a escuta e o acolhimento. Então, eu me abro a isso, né? Paulo vai usar a expressão alelon, que também significa comunhão, né? Como uma perspectiva em movimento, né? O que é uns aos outros, né? É a ideia de que isso não tem início e fim, é um ciclo, né? É alimentado pela iniciativa de um, pela resposta do outro, né? É de um para outros. E aí ele usa a expressão uns, né? Você retroalimenta. É exatamente isso que é reciprocidade. E eu acredito que quando a gente fala sobre amizade, as pessoas não virão atrás da gente batendo na nossa porta e dizendo assim, olha, eu quero ser seu amigo, né? É primordial que a gente se abra à necessidade da reciprocidade, do cuidado mútuo.
E para que haja esse cuidado mútuo, a gente precisa desenvolver duas habilidades, a escuta e o acolhimento do outro. Nós estamos aí no mês de Setembro Amarelo, né? E eu faço parte de um grupo de apoio que o pessoal discute muito essa questão da necessidade que nós temos no dia de hoje da escuta acolhedora, da escuta sem julgamento, né? Da escuta sem intervenção, da escuta enquanto acolhimento ao sentimento do outro, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma resposta, até em função do nosso modelo de formação, de precisar sempre dar respostas, né? E pastor sabe dar respostas. E às vezes no exercício da amizade pastoral, a escuta é mais importante do que só a resposta, de que a intervenção na narrativa do outro. Eu acho que nós precisamos ter noção dessa reciprocidade. Eu tenho dito constantemente que nesses últimos anos, talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso, não quero ser repetitivo, mas eu tenho procurado conviver pessoas que usam a seguinte expressão: eu também. Né? Como é bom você encontrar espaço no outro, ao ponto de gerar essa identificação, de dizer eu também. Né? E isso gera uma empatia, gera uma conexão. Né? Então, evitar o julgamento, evitar a intervenção, desenvolver a escuta, desenvolver o acolhimento, o alelon, né? A reciprocidade. A gente poderia dizer o seguinte: puxa, mas ninguém me liga no meu aniversário, ninguém liga para saber se eu estou bem, mas será que no princípio do alelon, da reciprocidade, você não ligaria? Você não iria na direção, não entraria em contato com essa pessoa? Né? Eu tive uma experiência algum tempo atrás. Eu tenho um filho especial, né? Estava aqui ouvindo alguns. Eu tenho aqui uma história de conexão com o Dione, né? Então eu fui participar de um evento e de repente eu e o Dione, a gente se encontrou com a mesma história, e eu também, nós ficamos ali, nos conectamos, né? Mas eu tive uma experiência recentemente com um pastor. Eu fui participar de um evento no sul de Minas, e quando eu estava lá, me ligaram falando da história de vida desse pastor, e muito parecido também com opa, cortou aqui, muito parecido também com a minha, e no trajeto de volta eu falei, vamos passar lá, uma cidadezinha do sul de Minas, vamos entrar também lá para ajudá-lo, né? Quero saber um pouco dele, da história de vida dele, da família dele. E eu fui até a cidade com a predisposição. Está entrando uma chamada aqui, já desabilitei, mas está de acolhê-lo, de ouvi-lo, né? Preocupado com a história dele e tal. E para mim foi uma experiência surpreendente, marcante para a minha vida, porque eu fui até lá achando que eu iria oferecer apoio, ajuda, e eu fui ajudado, eu fui acolhido, de uma experiência de alguém extremamente amoroso, com marcas de sofrimento, de luta, mas ao mesmo tempo muito solidário. E quando eu saí de lá, eu tive a convicção de que, na verdade, foi ele que me acolheu, né? Foi ele que naquele momento me abençoou, e eu fui achando que seria útil a ele, mas foi ele que foi útil a mim, né? Quando a gente se abre ao outro nesse princípio, a gente precisa arriscar essa vulnerabilidade, né? Deixar de lado um pouco essa autossuficiência que muitas vezes a gente tem, e se tornar vulnerável ao outro. A gente precisa disso. Nós somos humanos, e muito da nossa formação de dar resposta para tudo, né? Eu percebo nessa pandemia, a gente parece que precisa ser um arauto, dar sempre diagnóstico da cultura, da diagnóstica do que está acontecendo, e a palavra hoje é a palavra eu também, né? Eu também. Isso gera empatia, gera acolhimento e proporciona um ambiente para a amizade, né? O segundo ponto de orientação é a necessidade e o resgate da compreensão da amizade como prática espiritual.
Vou enfatizar isso e vou repetir. O resgate da compreensão da amizade como uma prática espiritual, né? A amizade é uma demonstração de que existe saúde espiritual. A pergunta que eu faço é quanto tempo a gente investe nisso e qual é a dedicação? Porque exige esforço, né? Termos amigos. A pergunta é, nós temos amigos e amigas? Há espaço no nosso ministério para a amizade? Eu gosto muito do Richard Foster, quando ele fala a respeito da amizade, ele fala o seguinte, olha, a amizade é algo tão importante na fé cristã que o próprio Deus quer compartilhá-la conosco através de Cristo. Não é isso que a gente ouve lá em João 15:15? Não mais chamo vocês de servos ou empregados, mas chamo vocês de amigo. O próprio modelo de relacionamento de Deus conosco a partir de Cristo é de amizade. E se Deus estabelece esse princípio da amizade conosco, isso tem um ensinamento de que a gente precisa colocar a amizade como uma prática espiritual. Nós precisamos de amigos e amigas, né? E investir nisso. E eu fiz uma campanha aqui na igreja alguns anos atrás, a gente ainda era bem pequenininho, né? E a gente queria fazer uma campanha sobre Sorocaba, é uma cidade que tem muita transição, muita gente vindo de fora, né? A gente fez um mês chamado Ninguém Vive Sozinho. E um subtema da pregação é para quem você liga quando o pneu do seu carro fura. Na época ainda não tinha muito esse negócio de seguro, agora tem seguro até para trocar chuveiro, você, no meio da estrada fura o pneu, vai lá o seguro, né? Mas a gente usou essa ideia, para quem você liga quando o seu pneu fura? Quem são as pessoas que você pode abrir o coração sem julgamento, sem intervenção, né? Eu vi aqui o Daniel falando, eu sei que o Johnny, assim como eu, a gente vive experiência com o filho. Para quem que a gente desabafa, né? Para quem que a gente fala dos nossos medos, do nosso cansaço? Para quem que a gente pode abrir o coração? Eu sei que quando eu falo em evento de casais, né? As mulheres querem que os homens façam isso com elas, né? E não, a amizade com amigos, assim, mulheres pastoras precisam de amizades, homens pastores precisam de amizade, é uma condição, né? É claro que é uma característica importante do casamento a amizade, mas como há uma relação conjugal, né, e muitas vezes pode haver um julgamento, né? A gente chama isso de armas de brinquedo, né? E em algum momento usar isso como uma... Olha, você uma vez falou isso para mim, você está pensando isso agora? Uma amizade de acolhimento, né? Eu acredito muito nisso que eu vou falar, que uma das marcas de uma igreja saudável, de um ministério saudável, de um pastorado saudável, são amizades saudáveis. Eu tenho convivido, assim, nesses últimos anos em algumas esferas, e eu tenho visto pessoas que a gente admira como referências de ministério, mas que não têm amigos. E isso é um indicativo de que talvez nossos referenciais sejam errados, né? E a gente precisa de amizade. De alguém que a gente vai lá queimar uma carne de segunda-feira na folga, que a gente vai pescar junto, que a gente vai pegar o telefone, vai ligar durante a madrugada, que a gente vai poder tomar um café, que a gente vai se encontrar, né? Eu queria que a gente, nesse momento, olhasse para isso como um resgate dessa compreensão. Especialmente na pandemia, né? Essa crise que deu em todo mundo de ansiedade, dizer assim, meu Deus, o que eu faço? Como que eu faço? Olha, eu tenho aqui um esboço de sermão para te ajudar. Eu tenho aqui uma estratégia, olha, quero compartilhar com você, né? Como a Simone falou, que é isso, a Simone, né? De ter encontrado um grupo de pessoas que a acolheram, né? Esse é um ponto. A amizade deve ser um dos referenciais dos nossos ministérios. A gente tem que ser vulnerável a esse tipo de amizade. Um outro ponto Oi, vamos lá. Euclides, eu até fiquei pensando também, quando terminou a primeira etapa ali, né?
eu tenho a impressão assim que a gente vai se tornando cada vez mais superficial, assim, né? A gente ensina, fala para as pessoas, mas e é interessante que até os próprios membros percebem isso na gente, né? Que o cara fala, mas a gente não sabe de nada dele, do que está acontecendo na vida dele, né? E eu sempre ouvi assim, desde que eu entrei no ministério, né? Muitas vezes os próprios colegas falando, cara, as comunidades os membros não podem saber da tua intimidade, né? E eu creio assim que, lógico, tudo tem um certo limite, né? A gente não pode sair falando de tudo a toda hora para todo mundo, né? Mas desde que eu entrei no ministério, desde o PPHM, que é o nosso período prático ali, eu conversei muito com lideranças da comunidade, com líderes mesmo, não só com pastores, né? Agora a gente está tendo uma experiência aí de mentoria, já o pastor Dilmar acho que está aí também, já há uns 2 anos e pouco, né? E a gente tem que ter isso, né? Essa coisa de você abrir o coração, lógico, para alguns colegas que nos entendem um pouco melhor do que às vezes os membros, né? Vivem os mesmos dilemas, mas desde o ministério do PPHM ali eu abro o coração também com o presidente da comunidade, às vezes não necessariamente o presidente, mas com liderança da comunidade, né? Aqui eu tive uma experiência de num culto aí abrir o coração assim sobre a minha vida, sobre pecado, sobre tudo, né? De como isso já foi na minha vida, assim. Eu fiquei com muito medo de fazer isso, né? No púlpito ali, mas depois disso eu comecei a ver assim, caramba, muita gente na comunidade ora por mim. E eles vinham falar comigo depois, a gente ora por ti, a gente está orando por essa situação, né? E isso tornou assim um relacionamento com muita gente da paróquia muito mais próximo. As pessoas confiarem mais, de virem, né, e ver que a gente também é um ser humano, também erra, também precisa, né, de alguém para nos ouvir, né? Então tem muito mais disponibilidade das pessoas nesse sentido, né? E daí o que eu quis dizer que a gente acaba sendo superficial é que a gente às vezes fala, mas não para nós a palavra a gente não pratica aquilo ali, né? Tiago fala ali de confessar os pecados uns aos outros, né? A gente não faz isso, né? A gente fica nessa coisa da disputa aí, da concorrência e não pratica, né? Aquilo que a gente ensina, né? Foi bom você falar isso, porque o próximo apontamento aqui, orientação que eu coloquei é rever os modelos de liderança que nós temos e nos aproximarmos do modelo encarnacional de Jesus, né? Do relacionamento, da humanidade, né? E ele escolhe ser reconhecido em figura humana, né? A gente tem isso aí, a kenosis, né? O esvaziamento. Eu acho que nós precisamos rever, né? Esse modelo de uma liderança super-homem, uma mulher maravilha, que as pessoas gostam, que dá ibope, que dá popularidade, né? Sim. Os cases de sucesso, para um modelo de liderança encarnacional, um modelo mais humano, que caminha no princípio da graça, né? Eu acho isso é um ponto muito importante. Nós precisamos rever nossos modelos de liderança. O quanto que nós estamos dispostos a desconstruir. Eu acho interessante, eu fui convidado por uma presbítera há 2 anos atrás, e não é esse tema, tá? Não quero entrar nesse tema aqui, porque sobre rever o discurso machista, né? E eu sempre me identifiquei como um cara que não era machista, até eu fazer esse curso, que é proporcionado pela faculdade aqui da cidade. Eu fui com a presbítera, ela é professora da universidade, e quando eu fiz esse curso, eu percebi o quanto de machismo há impregnado em mim, quanto eu preciso me desconstruir desse discurso, né? Na minha prática, no meu dia a dia, nos meus relacionamentos. E uma coisa importante, isso também é um exercício para os nossos modelos de liderança, né? De gente que não quer mais uma liderança estética,
uma liderança irreal, mas uma liderança humana, encarnacional, né? Eu vou usar uma expressão que eu gosto, de tirar os sapatos, sabe? De descalçarmos, né? E mostrarmos a nossa vulnerabilidade. Eu acho que isso é um ponto importante. Quando você conta o seu exemplo, é um caminho para a gente, é uma trilha para a gente seguir também, né? Esse é um ponto. O segundo, na verdade, o terceiro aspecto dessa aplicação, dessa orientação, tem a ver com o serviço, né? Eu acho que a gente tem, como igreja histórica, uma possibilidade de resgatar o conceito de diaconia. E quando a gente estuda diaconia, serviço, a gente pode aqui extrair duas palavras, né? Colaboração e cooperação. Eu posso ter visões teológicas diferentes, posso ter visões ministeriais diferentes, mas eu posso colaborar, eu posso servir. E nesse ponto de serviço, de colaboração, eu posso encontrar o que? O vínculo, o alelon uns aos outros. Posso ter uma igreja de linha mais carismática e servir uma igreja de linha mais litúrgica, né? E posso encontrar no serviço a conexão, na cooperação, né? Na colaboração. Eu acabei esquecendo, mas eu vou fazer uma conexão com esse tópico. Quando eu cheguei no seminário, eu fiz o seminário em Londrina, na Igreja Presbiteriana Independente, e no primeiro ano, a minha turma pegou um quarto ano bem pesado, assim. Então, a gente foi vítima aí de um bullying muito grande, né, de trote, raparam a nossa cabeça. Então, imagine eu com essa cabecinha pequena, parecia um piu-piu, né? E tinha um rapaz, assim, que ele era terrível, cara. Assim, ele queria escandalizar, aquela questão da visão da Bíblia, né? Então, eu lembro que eles entravam na sala, jogavam a Bíblia e faziam um monte de coisa para escandalizar a gente odiava o quarto ano, assim, porque tinha essa disputa, né? E eles criticavam e tal, e o líder deles, né? Era o Feijão, é um apelido, né? E esse cara, assim, me azucrinou muito, muito no meu primeiro ano de seminário. E eu não podia fazer nada, eu trabalhava na primeira igreja de Londrina, que era tida como uma igreja carismática, então eu falava, lá vem o crente, lá vem o pentecostal e tal, aquelas coisas todas. E no final do primeiro ano, aconteceu uma experiência comigo muito marcante, né? Eu peguei uma bactéria alimentar, fui num restaurante contraindo essa bactéria e fui internado. Peguei um período assim, de desidratação terrível. E eu fui internado. Quando eu fiquei no pronto-socorro, acho que um dia mais ou menos no pronto-socorro, esperando vaga para internar. E aí a moça chegou e falou assim, olha, você vai ser internado numa outra área e vai ficar num quarto com uma outra pessoa. E quando eu cheguei no quarto, adivinha quem estava internado? O Feijão. E ele estava lá com uma crise renal e eu estava com um problema intestinal grave. E eu não podia me levantar da cama. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, cara, justo com ele, assim, né? E esse cara me serviu de uma forma, ele teve uma paciência comigo, eu precisei colocar uma sonda nasogástrica, e ele me ajudou aí no banheiro, me ajudou, e a gente ficou tão amigo. E a gente é amigo até hoje, foi padrinho de casamento dele. E a gente tem visões ministeriais tão distintas, mas ele cuidou de mim, a gente ficou internado 7 dias juntos, né? E a gente se mostrou vulnerável um ao outro. E eu sempre conto essa história, e já falei isso para ele, né? De uma relação que foi conectada pela solidariedade, pela ajuda. E talvez o ponto de conexão, nós que participamos de um ambiente eclesiástico, seja a cooperação, o serviço. Isso ajuda a te desconstruir, entender o outro, quem é o outro, né? Esse é um ponto. O outro ponto é a confiabilidade. A gente precisa resgatar um ambiente de confiança, sabe? De poder abrir o coração sem aquilo que o Euclides falou, né? Me abri, me arrisquei, né? Eu acho que a gente precisa resgatar esse ambiente, essa credibilidade de que há um ambiente de confiança, né? Quando a gente fez essa pesquisa aqui no presbitério, né, alguns anos atrás, a gente começou a trabalhar esse tema,
Confiabilidade. Durante todo o ano nós trabalhamos isso com os pastores. Confiabilidade, né? Poder se abrir sem que o outro use essa informação, sem que o outro politize essa informação, né? Sem que a gente use aquela expressão, né, muito comum, né, que o problema do segredo é o amigo, né? Porque nunca um amigo tem só um amigo, né? Então você vai lá, conta um segredo para um amigo, mas o seu amigo tem um outro amigo que vai contar um segredo. E aí esse segredo está partilhado, né, com todo mundo. Ó, vou falar para você, mas não conta para ninguém. Né? Situações de acolhimento e silêncio, né? Eu gosto muito de uma expressão de um amigo que ele diz que confiabilidade é um ponto final, né? Ponto final. Você ouviu o ponto. Você não precisa discorrer, você não precisa colocar uma interrogação, uma exclamação. Você precisa apenas ouvir e acolher aquilo com o seu coração, né? A gente precisa exercitar no ministério, nas nossas relações, confiabilidade. Um outro ponto, Simone, agora respondendo aqui, ambiente de graça. A gente precisa cultivar, promover ambiente de graça. Um ambiente onde a graça permeia as nossas relações, né? Considerando as falhas, né? Considerando os limites do outro, e esse ambiente de graça ser um ambiente de cura para a gente. Tudo bem não estar tudo bem, né? E nesse ambiente de graça, proporcionar esse ambiente terapêutico, né? De uma comunidade que cura. Eu sempre vejo agora muita gente falar sobre uma igreja acolhedora, né? Isso saiu lá nos Estados Unidos, muitas igrejas trabalham essa ideia de acolhimento. Mas não existe acolhimento sem ambiente de graça, né? Você precisa acolher e trazer a pessoa para um ambiente de graça, não para um ambiente de enfermidade. E nesse ambiente de graça, proporcionar segurança para as pessoas serem o que elas são, para elas saberem, para terem amizade, para serem vulneráveis, né? Eu acho que esse é um exercício, inclusive, na nossa casa, né? O que é um ambiente de graça? É poder ouvir o meu filho, poder confessar um erro sem que haja uma punição, mas haja um reparo, uma cura, um processo de cura, né? A gente que tem filhos sabe que isso é um grande desafio para a gente, um grande desafio, né? O Ziegler falou sobre um ambiente de lei, né? Um ambiente de regras. Muitas vezes isso impede um ambiente de graça. Lembrando que quando eu falo ambiente de graça, não é um ambiente sem limites, né? Mas é um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade e acolhidas, inclusive para serem tratadas, disciplinadas, corrigidas, né? Isso é um ponto. Um outro item que fica aqui até um incentivo, né, é a gente desenvolver e trabalhar a capacidade de inteligência relacional e maturidade. Eu acho que a gente precisa bater sempre nessa tecla de falar sobre isso, né? Aprender a lidar com críticas, aprender a lidar com o contrário, aprender a lidar com o diferente, né? Eu percebo, e nesses últimos anos eu tenho mentoreado pastores jovens em processo de plantação de igreja, né? Essa é uma das áreas que eu tenho atuado. E falta muita inteligência relacional a uma geração que não tem crise, né? É a geração que pegou o metiolate sem arder, né? A gente que pegou o metiolate ardendo, a gente sabe enfrentar a situação. Tirou a ardência do metiolate, o pessoal não sabe hoje enfrentar coisas simples assim, entra em parafuso. Eles não conseguem lidar com crises pequenas e você fala, meu Deus, né? E aí você precisa incentivá-los ao crescimento espiritual, maturidade, imaturidade de lidar com críticas, imaturidade de lidar com gente que tem oposição na igreja, imaturidade de lidar com problemas familiares, né? Deixa a mochila aí. E essa é uma característica, um sinal, né? Nós temos hoje uma geração de pessoas imaturas, né? A geração do sucesso profissional é uma geração que não sabe lidar com crise, não sabe lidar com angústia, com ansiedade, não sabe lidar com o não, né? E isso reflete também nos nossos ministérios. A gente precisa assimilar isso e trazer
a discussão de uma inteligência relacional e maturidade. Percebo que isso não está atrelado à idade, né? Eu vou dar aqui alguns indicativos de maturidade, eu vou até pregar sobre isso domingo. Interessante que na Bíblia, a maturidade é sempre tratada como o caminho e o percurso para nos tornarmos como Cristo. Maturidade cristã é isso, né? Nós temos um referencial, pessoa de Cristo, e à medida que nós caminhamos à imagem de Cristo, nós nos tornamos maduros. Agora, a Bíblia usa o antônimo, o contrário de maturidade, como infantilidade, como uma característica infantil, né? Por isso que Paulo, inclusive, vai falar, a gente não pode ser como criança, né? A gente precisa crescer. Não que ele vá desconsiderar que é a imagem da criança, mas como um processo, né, de crescimento, de maturação da nossa vida. E eu percebo que, às vezes, nós somos infantis, até por uma cultura de entretenimento. Se você estudar um pouquinho sociologia, vai ver que essa geração final da década de 70, que é minha, a década de 80, foi a primeira geração exposta ao entretenimento adulto, né? A gente pode até discutir isso, né? O meu pai não tinha camiseta do vigilante rodoviário estampado, né? Mas eu e meu irmão, a gente anda com a camiseta do Star Wars, né? Mesmo com 42 anos, né? Da Marvel, do Homem-Aranha. Porque foi a primeira geração que o mercado entendeu que ele poderia consumir entretenimento, mesmo sendo adulto, né? Então, a partir da década de 80, a gente acaba levando essa cultura do entretenimento. Isso atinge mais os homens do que as mulheres. A minha mulher não anda com camiseta da Hello Kitty, né? Mas eu tenho uma camiseta do Star Wars, né? As mulheres amadurecem mais rápido aí que os homens. E eu percebo que isso é um sinal também nas nossas relações. Eu tenho aqui jovens casais que as mulheres se encontram no final de semana e os homens se encontram para jogar videogame, por exemplo, né? Nada contra, mas é um sinal de que isso é uma fragilidade nas nossas relações. E aí, quando vem a crise e o problema, sofrem, né? Não sabem, tem crise com a educação dos filhos, crise na administração de recursos financeiros. E eu queria, nesse ponto, eu coloquei essa observação sobre inteligência relacional e maturidade, colocar a questão das finanças também, porque isso é um problema que a gente não partilha nas amizades. Quando a gente fala, por exemplo, de amizade pastoral, de relacionamento pastoral, claro, a gente fala sobre crises conjugais, problemas de ansiedade, angústias, situações do ministério, mas uma das coisas que pastores não falam é de problemas financeiros, né? O Josué Campanhã, inclusive, tem batido muito nessa tecla de que existe um número crescente de pastores com uma enorme dificuldade de gestão financeira, né? De gestão financeira. E isso retrata a necessidade que nós temos de investimento nisso, de cuidado da inteligência relacional e na maturidade das relações, né? Então, pastores que não se preocupam devidamente com a sua aposentadoria, não se preocupam com o controle dos seus gastos, com o endividamento, né? E aí isso estoura onde? Na vida comunitária, né? E quando vem aquela situação, né, toda de... a gente criou aqui na IPI, não sei como que é aí, Joel, aqui existe um negócio chamado pecúlio ministerial. O nome não é muito bonito, né? O que é o pecúlio? É o FGTS de pastores, né? E é interessante porque a igreja precisa recolher esse valor. Aqui se chama ministério. Ministério? Ministério. É a mistura de mistério com mistério, né? E a gente tem esse fundo aí que o presbitério administra, né? Que pode ser sacado da mesma forma que o FGTS, para comprar imóvel e tudo mais. E esse fundo é uma dor de cabeça, porque é um recurso financeiro. Então, os pastores querem acessar, e agora a Secretaria Pastoral começou com um curso de finanças dirigido a pastores e líderes, pastoras, porque é uma desordem também.
emocional, né? Há uma desordem, um desajuste. E os pastores vão acumulando isso, e quando estoura isso, já está com uma dívida gigantesca, não pôde partilhar, não pôde, né, encontrar um caminho. E a gente está vivendo uma geração como essa. Um dos sinais, claro, que isso inclusive tem a ver com a agenda da cultura, é você imaginar que os nossos pais ganhavam muito menos que a gente ganha e são equilibrados, né? Eu tenho um consultor financeiro na igreja que trabalha para os casais da igreja. Ele fala que tem gente que ganha 10, 12, 14 mil reais e faz empréstimo consignado no salário do pai da aposentadoria, que ganha R$ 1.400. Uma loucura isso, né? Que mostra um desajuste. E a gente precisa falar sobre inteligência emocional e maturidade, e dentro desse item, a equação, o equilíbrio da nossa vida financeira, né? Será que você tem alguém que você diga assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio nisso, né? Preciso que alguém me auxilie, preciso de que alguém me ajude a lidar com essas questões. Aliás, quem trabalha com casais, eu sei que alguns pastores aqui trabalham com casais, sabe que isso é fonte constante de conflito familiar, né? A crise financeira. E essa é uma enfermidade que atinge também o ministério pastoral. E aí, junto disso, um outro item, a prestação de contas e mentoria. Aliás, eu acho que um dos indicativos de maturidade é a facilidade da gente prestar conta. A gente precisa de pessoas para prestar conta. Um líder saudável não tem dificuldade de prestar conta. Quando falo prestar conta, não é uma planilha de Excel, mas é de alguém que possa você abrir o seu coração e prestar conta, né? Eu tenho caminhado com um grupo de amigos, já pastores, pessoas bem íntimas, e às vezes acontece uma coisa engraçada no grupo lá, né? A gente usa o humor, às vezes, até para controlar o exagero do outro, né? Então, quando o outro está muito na internet, ele tá lá, ô rapaz, está muito no Instagram, cara. Ó, cuidado com isso, hein? Você está muito na internet, cuidado com isso, ó, você está fazendo isso. Ou quando um vai lá, põe uma foto dele, braço cruzado, e põe uma frase, né? Alguém sempre vai lá no grupo de amigos, é um grupo pequeno, e fala, ó, cuidado com esse negócio, meio narcisístico isso aí, né? Que é uma síndrome que acomete muitos pastores, né? E esse transtorno com essa questão da imagem. E a gente usa essa amizade, essa intimidade para prestar conta também, né, ao outro, de saber como que está. E nós, pastores, precisamos de uma mentoria sistemática de prestação de conta, né? Eu queria até, de alguma forma, sugerir, vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, sobre como que é a instituição, né? Não, aqui eu estou na esfera de nós pastores, ainda no desenvolvimento do uns aos outros, do alelon entre nós. Mas procure alguém que você possa prestar conta, que possa te orientar, te corrigir, te estabelecer limites, né? E quão difícil é, eu trabalho com mentoria, geralmente quando a gente começa no acompanhamento de mentoria, a pessoa acha o seguinte, eu quero um mentor para dizer o que eu tenho que fazer. E mentoria não tem nada a ver com isso, né? A mentoria pastoral tem a ver com a consciência do indivíduo de que ele precisa estabelecer limites, agenda, disciplina. Então, o mentor é um constante lembrete a ele do que ele estabeleceu como compromisso, né? E esse é um ponto. Mentoria não é intervenção, não é o cara que diz assim, faça isso, faça aquilo. Mas é alguém que você precisa estabelecer uma prestação de conta. Líderes centralizadores têm dificuldade com mentoria. Pessoas que não prestam conta têm dificuldade com mentoria. Pessoas que têm dificuldade de lidar com críticas têm dificuldade com mentoria. E a mentoria é uma coisa saudável. A mentoria é uma coisa importante. Eu dou aula na faculdade, em 2 faculdades. E numa dessas faculdades, que é uma faculdade adventista, há 2 anos eles começaram a ter um projeto de mentoria de professores. E eu lembro que quando eu entrei para dar aula, eu falei, puxa, a minha agenda é tão apertada, mentoria, eu vou ter que pegar a cada 15 dias
ter 45 minutos com um mentor, né, eles chamam de mentor pedagógico. Para mim foi uma revolução, assim, foi algo muito benéfico, muito, como lidar com questões da sala de aula, do ambiente. E agora na pandemia, esse mentor foi assim fundamental, né, de poder ter alguém que presta-se conta, conversa. Ele não leva isso para a coordenação, não, a função dele não é avaliação, não é de coordenação de curso, é de mentorear o professor. Eu não estou falando aqui de coaching, tá, pessoal? Com todo o respeito, eu sei que pode até ter algum aqui. Não é a cultura do coaching, é a figura da mentoria, tá? Do acompanhamento sistemático e tal. E isso é importante para a gente. Isso é maturidade, não ter dificuldade de prestar conta. Quando a gente falou sobre essa questão do destaque, né, de se aprovar, o Joel falou isso da busca da fenda do reconhecimento. A pessoa acha que quanto mais ela se ascende na instituição, no ministério, menos ela precisa prestar conta. E não é. Deveria ser o contrário, né? Deveria ser... Eu tenho aqui não sei como que funciona, mas na presbiteriana a gente tem um conselho, né? Eleito pelos presbíteros, eleita pela igreja, presbíteros e presbíteras. E o conselho tem um vice-presidente. O vice-presidente, ele tem funções administrativas, né? Mais funções administrativas que o pastor. O pastor tem mais funções eclesiásticas e o vice-presidente mais administrativas. E quando a gente, há alguns anos atrás, começamos a pensar no modelo da igreja, a gente estabeleceu que o vice-presidente iria cuidar do pastor. Então, por exemplo, eu voltei de férias, minhas férias pastorais ontem terminaram ontem. Amanhã cedo eu vou tomar café da manhã com o meu vice-presidente. Ele marcou comigo. E ele vai querer saber como que foi minhas férias, como que eu estou. E essa mudança proposta pelo Conselho da Igreja me faz bem. Então, quando eu quero falar alguma coisa, quando eu quero falar que eu estou cansado, que eu quero falar alguma situação da equipe, eu converso com ele. E ele é um grande amigo, ele é vice-presidente do Conselho já há muitos anos, e ele me acolhe, me escuta. Então, a gente precisa criar essa cultura de prestação de conta, de mais pessoas inseridas nas nossas decisões, inclusive, se possível, no processo de mentoria. E a última consideração, pensando aqui em alelon, uns aos outros ainda na nossa esfera, sem ir para a instituição, eu queria falar sobre humanização. Bom, vocês sabem que eu sou da área de comunicação também, e a gente está vivendo esse desequilíbrio ainda, né, entre o online e o presencial. Eu não sei se todos estão já voltando, retomando o presencial, mas nós vamos aí intercalar momentos online, a igreja civil nesse ambiente, e o presencial. Quem estuda aí, tem estudado esses dias, tem dito que isso vai permanecer, né? Essa situação do online e o presencial. E eu digo que vai ser uma equalização, né? A gente vai ter hoje um grupo de pessoas na igreja e um grupo online. Nós vamos conviver com essas duas comunidades, uma comunidade online e uma comunidade presencial. Qual vai ser o papel nosso como pastor nisso? O nosso papel vai ser um ponto de equilíbrio, de equalização. A igreja vai ser um ponto de humanização. Se nós vamos ter constantemente de que equilibrar, alguns processos vieram para ser digitalizados, né? Vieram para ser online, mas algumas coisas ainda vão ser presenciais, né? O Rodrigo Mota, da ChurchCon, num fórum da Ressurgência, falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: essa pandemia mostrou para a gente duas coisas. Que a igreja precisa do digital. Segundo, que o online não substitui o presencial. E qual que é a nossa função como pastores? É equalizar isso e tornar a comunidade e a igreja um ponto de humanização. Nós vamos ser esse encontro, esse ponto de conexão, né? Essa interface entre esses dois ambientes. Existem pessoas da sua comunidade que não vão voltar agora, né? Tem filhos pequenos, vão demorar, vão orbitar aí
né, nos próximos anos entre ficar em casa e ir para a igreja. Então, aquela ideia do W, que eu já falei com vocês em algum momento, né, isso vai ser também, o W vai se aplicar ao online e presencial, online e presencial, online e presencial. E a igreja vai ser o ponto de humanização. Então, na internet das coisas, a igreja vai ser uma igreja de pessoas. E nós precisamos de um ministério pastoral, de cuidado, de relacionamento. Inclusive, a gente está saturado, né, de tanta reunião, de tanta coisa online, de tanta coisa digital, né? Nós também vamos ter que procurar esse ponto de humanização. Agora, qual que é a minha sugestão, então, pensando no sino de vocês, pensando nessa questão do relacionamento interpessoal, eu queria sugerir aqui, então, algumas coisas. Primeiro, criar espaços, e isso aqui a gente que fez também aqui em Sorocaba, tá? Vou contar algumas experiências. Criar espaços informais de relacionamento. Vou repetir, criar espaços informais de relacionamento, né? Aqui a gente começou a fazer uma vez por mês um churrasco, um evento. Como eu sei que aí tem uma questão de distância, né, grande entre cidades, mas aqui a gente está numa mesma região. Então, toda a primeira segunda-feira do mês, nós temos um churrasco com todos os pastores e famílias, né? Ora vai 70%, 80%. Agora com a pandemia, a gente não tem feito só um encontro de oração. A cada 15 dias a gente se encontra para orar. A gente entra aqui no Zoom e ora um pelo outro, né? A gente tem feito isso. Mas a instituição precisa criar espaços que não sejam só espaços de procedimentos, né? De reuniões administrativas. Espaço onde não se tem nada para fazer que não seja se relacionar. Criar espaços informais de relacionamento. Então, vocês vão ter um encontro apenas para estarem juntos, né? Para compartilhar histórias, assarem uma boa carne juntos. Aí tem que equalizar a questão de convivência, né? De tudo, do dia a dia, de como faz, né? Na época, agora não dá para fazer, né, Joel? A gente fez um sorteio, a gente pegou todos esses pastores e a gente sorteava durante o mês para que um fosse jantar na casa do outro. E aí aconteceu uma situação bem interessante, porque a gente sabe que entre nós que existem alguns colegas que não se dão, né? Assim, que tem, ou não se dão, ou estão distantes um do outro, né? E no primeiro sorteio, na primeira rodada que a gente teve, caiu exatamente... Aqui não é assim, Caio. Aqui não é assim. Não tem. Aí, quando caiu a primeira rodada, Joel, pegou os bem opostos, assim, sabe? De visões litúrgicas diferentes, bem política também. E aí, puxa, imagina, você ter que receber na sua casa. E isso foi uma coisa que foi gerada. E hoje a gente tem esses espaços, esses encontros. A gente tem também um retiro anual como esse, que vocês fazem, mas a gente faz um retiro de espiritualidade, né? Onde nós vamos e ficamos um tempo de oração. É uma parceria que nós temos com o Sara, e o presbitério paga para todos para participarem, né? Eu acho que esse é um ponto interessante, você fazer criar espaços, claro, de acordo com cada realidade, em cada contexto, né? Espaços informais de relacionamento. Esse é um ponto. Segundo ponto, para a instituição, né? Para o sínodo, estimular vínculos e amizades. É possível a gente ser amigo, gente. É possível a gente ter vínculos verdadeiros, reais, né? E estimular isso, né? Talvez, para quem tem seminaristas, também estimular isso entre os seminaristas, né? A amizade, o vínculo. É claro que a gente sabe que existem afinidades, né? E que nesses encontros as afinidades vão acontecer. É claro, mas pelo menos abrir
a ideia de que é preciso e é possível espaços de cooperação, colaboração, relacionamento, dentro de um ambiente institucionalizado. É possível. Um outro item, e isso tem sido uma sugestão que eu tenho visto, inclusive na IPB, é a mediação de conflitos. A instituição ajudar na mediação de conflitos. Ter uma proposição de que ela tenha, na sua organização, a possibilidade de ir até a igreja local quando precisa de mediar conflitos. Aqui na nosso presbitério aconteceu o seguinte: muitos dos conflitos ficavam nas igrejas locais e o pastor e a pastora ficavam expostos a esse conflito. Hoje a gente tem um grupo de mediação, um pastor que é psicólogo do presbitério, junto com um membro da Comex, são 3, a gente tem uma comissão de mediação de conflito. O pastor pode recorrer, né, a essa comissão e há uma mediação de conflito. Conversa com a igreja local, trabalhar os temas. Inclusive, aqui uma coisa que eu lembrei, assim, a gente também usa a mediação de conflitos, esse grupo, quando há algum problema com a igreja, às vezes não do pastor com os membros, mas, por exemplo, um líder da igreja teve um problema moral, precisou ser disciplinado, e a igreja sente isso. Então, esse grupo se dirige até o pastor e fala: nós também podemos ajudar. E aqui aconteceu isso. Em algumas igrejas que tiveram problemas com líderes, o grupo de mediação vai até a igreja, fala sobre isso, porque a igreja sente isso, né? E esse grupo de mediação é um grupo muito importante para o pastor não se sentir sozinho diante de alguns conflitos. Não só conflito de líderes com ele, mas no conflito da própria comunidade. E aí profissionais da área, né, que sabem lidar com a gestão de conflitos, né? Hoje a gente tem isso como uma situação que fica a cargo do pastor da igreja local. Então a instituição pode ajudar na mediação de conflitos, né? Isso é muito importante. Um último item é um item de apoio e suporte psicológico. E aqui uma conexão com profissionais, de fato. A gente fez um programa, estabeleceu um programa, fruto dessa série de palestras e de pesquisa. A gente tem hoje um apoio e suporte psicológico. A gente tem 2 pastores cadastrados, que não são do nosso presbitério. Um é o pastor Esni, em São Paulo, e outro é o pastor Binho, esse meu amigo que eu falei que é pastor da IPB, que eles atendem os nossos pastores quando é preciso. E a gente criou um sistema que é o seguinte: não precisa ser aprovado, entrar como documento. O pastor entra com o documento, manda e-mail, a mesa diretora recebe a prova. Não. Eles já têm lá um acesso, se eles tiverem alguma crise, tiverem acesso, o presbitério paga esse apoio, esse suporte psicológico, né? Se o presidente do presbitério, que hoje é o pastor Fernando Lira, para os próximos 4 anos, entender, tiver contato, também encaminha. Então, o presbitério tem uma reserva financeira direcionada ao apoio e suporte profissional psicológico, ao casal. Então, assim, você tem um casal de pastores, não precisa se expor ao presbitério, ele pode diretamente procurar esse suporte, né? Esses 2 psicólogos, e eles serem atendidos, sem a prestação de conta de que precisou discutir esse assunto no concílio, né? A gente criou esse canal direto. Isso foi muito importante, porque gera espaço de confiabilidade, gera espaço do ambiente de graça, né? Então, vou recapitular aqui 4 decisões que nós tomamos para a instituição, para o nosso presbitério aqui. Primeiro, criar espaços informais de relacionamento. Encontros que não são só administrativos, teológicos, acadêmicos, encontros informais. Segundo, estimular vínculos e amizades.
através de uma escala de oração. Aqui a gente está agora na pandemia, a gente tem feito isso. Essa semana eu estou orando com o pastor Sérgio. Então, segunda-feira eu liguei, orei com ele. Sexta-feira ele vai me ligar e vai orar comigo, né? E a gente faz lá uma escalinha de oração. Estimular vínculos e amizades. Mediação de conflitos, né? Ajudar o pastor a não ficar tão exposto a certos conflitos. E o apoio e o suporte psicológico quando necessário, né? E gerar isso como um espaço de confiança. Então, pessoal, eu criei essa estrutura, né? Vindo da gestão do tempo pessoal, da organização pessoal, para a visão do ministério, especialmente nesses dias de pandemia. E aí nós terminamos com essa relação pessoal, interpessoal, entre pastores e pastoras, entre pastores e pastoras de igreja local, estimulando a amizade. E nós estamos falando sobre uma atualização, né, pastoral teológica. Eu acho que a gente tem isso como uma coisa boa, né? Nossa formação teológica é muito boa. Tanto que eu estou conversando com vários pastores aqui, estou vendo biblioteca, identificando alguns livros, né? Eu acredito que o nosso problema não é teológico. Nós temos bons alicerces teológicos. Eu acredito que muito das dificuldades que nós enfrentamos, de fato, tem a ver com o exercício do ministério. E isso passa pela organização pessoal e a gestão do nosso tempo. Isso passa pela compreensão da nossa vocação, do nosso ministério. E isso passa pelos nossos relacionamentos interpessoais, inclusive com a própria denominação, com a própria instituição. E aí eu termino, para a gente conversar nesse final e ter um espaço para interagir, o que dá a liga entre a organização e o organismo, o alelon, uns aos outros, né? Eu fiz o ano passado aqui, participei de um ofício fúnebre de um pastor muito conhecido aqui na IPI, o ano retrasado, 2 anos atrás. E ele já é um pastor bem idoso, e ele veio a falecer. E uma das características do ministério dele era a amizade. E interessante que ele era um cara muito bem-humorado, né? E ele pediu para que os seus amigos também fossem assim bem leves no seu velório. E ficou muito claro no final do ministério dele que isso era uma característica. E foram vários amigos pastores aqui da região, pastores mais velhos da cidade de São Paulo, contando histórias de amizade com ele, né? E aí, quando a gente saiu do velório, eu e minha esposa viemos para casa, a gente veio falando interessante, né? Como que isso representa a característica do ministério. Ninguém falou quantas igrejas ele construiu, ninguém falou que ele era doutor em teologia, ninguém falou que ele tinha recebido títulos fora do país, ninguém falou que ele escreveu mais de 15 livros, mas as pessoas contaram histórias, narrativas com dele, né? Contaram coisas do dia a dia, e a ênfase daquele ofício fúnebre foi exatamente isso, histórias. E aí eu penso que o nosso ministério também precisa ter essa percepção das narrativas, né? De que histórias as pessoas vão contar, de que vínculos, né? De que amizades nós construímos no ministério. E que isso deve ser para a gente um termômetro de um ministério saudável, as amizades. E aí eu quero então abrir e a gente gastar esse tempo interagindo um pouco, né? Obrigado, Caio. Talvez nós tenhamos aí alguém com algum comentário, uma pergunta. No chat ali ninguém se inscreveu no momento, mas também podemos abrir o microfone e falar. Ou coloca ali a inscrição. Nós temos vários comentários, não precisamos ler, todo mundo já leu ali os comentários todos. Gostaria de fazer uma interação, uma pergunta, uma colocação?
Senão eu vou colocar duas experiências aí, minha, depois também pode... Ah, tá. Klaus. Vai na frente, Klaus. É o seguinte, nessas colocações do Caio, eu tenho refletido um pouquinho sobre a nossa realidade. Eu moro numa cidade pequena, são 4.000 habitantes. E o que acontece na nossa cidade é que o que uma pessoa faz, logo todos ficam sabendo. E quando eu tenho conversado com os gestores do município aqui, eu tenho comentado com eles a importância de trabalhar com o funcionalismo do município sobre uma questão da ética. E o que acontece, né? O motorista da ambulância leva o doente para o hospital e na volta ele já conta para os demais que aquela pessoa ficou doente, que teve esse problema, aquele outro. Ou o motorista do trator que vai lá trabalhar no agricultor. Então, essa questão da ética individual, né, de que aquilo que a gente ouve no ambiente de trabalho não deve sair para outros ambientes. Então, fazendo aqui uma relação com o nosso ambiente pastoral, né, profissional dos colegas, talvez essa é uma área que a gente não trabalhou na faculdade, que a gente não aprendeu uma questão de ética de ministério, né, de que aquilo que a gente escuta em alguns ambientes aqui da Eclesiastes, que isso deveria ficar ali e não vazar para outros lugares, né, ou algumas coisas que a gente escuta de um colega, então guardar isso para a gente. Então, além dessa questão toda que foi falado, né, que eu concordo, mas talvez trabalhar um pouquinho essa questão ética também do comportamento ético do pastor em relação aos seus colegas, né? Talvez é uma área que a gente trabalhou pouco. Eu vou sugerir um livro que fala um pouco sobre essa questão da ética também pastoral, apesar que a gente tem aquele livro conhecido do Emil Brunner, né, A Ética Cristã, mas tem um livro que fala sobre isso, do Greg Glasgow, né, Confissões de um Pastor. Esse livro, ele está para sair a segunda edição, mas você encontra ele na Amazon. Para quem tem já o hábito de ler digital, eu não tenho esse hábito ainda. Ele vai falar sobre isso, sobre essa questão da necessidade que a gente tem de criar uma cultura da confidência, né? Do segredo, e que como para a gente é uma grande dificuldade isso, né? O ambiente religioso deveria ser um ambiente de confidência, e ele se torna um ambiente de confidência pública, não de confidência íntima, né? Como a gente cansa no negócio falando para quem que quero contar, né? E exatamente esse o exercício. E eu acredito que das características de uma boa amizade, uma amizade verdadeira e saudável, é a confiabilidade. É uma rocha, né? É um refúgio, é um abrigo. Aliás, tem uma música do Gladir Cabral muito linda, né? Que chama-se Abrigo, né? Ele cantou na live do meu filho, né? Essa música é linda, linda. Amigos são abrigos, né? E que podem abraçar e que podem exercer essa confiabilidade. Acho que é muito importante isso. Não só como experiência, duas coisas interessantes, essa coisa da reunião sem uma agenda assim, que tem que ser cumprida e tal. Há umas 3 semanas atrás, ou 2 semanas atrás, nós tivemos o primeiro encontro de ministros setorial presencial, que foi lá no Sul. Sabe? Só 4 pessoas, a gente conseguia ficar um pouco mais distante do outro. 4 e mais eu são 5, né? E a gente tinha uma agenda bem curta, assim, tinha pouca demanda para a agenda, bem pouca mesmo. Mas ficamos, acho que, não sei, né, Luiz Valério, acho que foi de umas 9 até meio-dia, passando um pouco, batendo papo, né? Foi muito bom, João. E depois ainda almoçou junto e tal. Mas assim, parece que o Greg está dizendo, fizemos a meditação ao meio-dia, quando estava acabando. Mas foi assim, muito, assim, parece que essa coisa de sentar e conversar um pouco, né? Como que foi, que é precioso.
Aí lembrei, naquele dia, quando eu estava voltando de Itália, eu fui lá, tomou café lá com o Luiz Valério, no sítio dele, onde ele mora aí agora. Aí nós estávamos voltando, algumas vezes nós reunimos, não foi tantas vezes, aqui alguns colegas aqui em volta, a gente chamava de, agora eu vou escandalizar alguns aí, de confraria do vinho. A gente sentava para comer alguma coisa e aí quem gosta de vinho, alguns não tomam e tal, mas a gente tomava, experimentava, mas era um tempo bom assim de jogar, conversar qualquer coisa, né? E fortalecer alguns vínculos. Isso é bem interessante. E o Grego está dizendo, ninguém testou positivo para a Covid naquele. Imaginou? Isso vem depois, 14 dias depois. Mas já faz umas 3 semanas, está tudo resolvido. Mas assim, essa coisa da... Mas você sabe que, até brincando, né? Eu falei aqui essa questão do presbitério, que a gente também vive essa questão assim, de ter pastores que têm mais uma linha liberal, então queriam trazer cerveja, e a gente tem aqui também um grupo muito conservador, carismático, e aí ficou definido que vinho podia. Então, o vinho foi o ponto de encontro, assim, então beleza, vamos levar vinho, aí o vinho pôde. Muito bem. Mais alguém? Alguma observação, um comentário, uma pergunta aqui para o Caio, aproveitando esse momento? Abre o microfone e fala. Ou se inscreve. Posso falar? Claro. Não sei se o Caio teve esse tipo de experiência, mas eu sou o tipo de pessoa que precisa de amigo. Eu não costumo ter, nunca na minha vida toda, nunca costumei ter muitos amigos, mas amigos mais próximos. Só que eu também tive, entre esses amigos, algumas experiências não foram boas, mas isso se revelou ao longo de 15, 20 anos. Eu tive algumas amizades e algumas pessoas eu tenho uma lembrança, eu não guardo rancor de nenhum deles, né? Mas eu tive uma lembrança assim de momentos em que a pessoa, na verdade, usou a minha amizade para se aproveitar de mim. Em coisas muito específicas, né? Isso aconteceu com pessoas com quem eu andava bem próximo ao longo de 15, 20 anos. E a pessoa simplesmente se aproveitou de mim. Alguns amigos, que são amigos até hoje, me alertaram, olha, a pessoa está se aproveitando de ti. Eu não acreditei, porque eu prezava a amizade, né? Então, eu acho que tem essas duas experiências, assim, a gente pode ter com a questão da amizade, né? Eu não sei se tem como a gente distinguir ou prevenir, mas, enfim, são experiências que a gente tem. Eu não sei se o que o Caio pode comentar ou dizer sobre isso, né? De fato, eu até considerei essa questão de que muitos de nós já experimentamos essas decepções, né? Eu já vivi isso também, que a gente chama de amizades utilitárias, né? E a gente se sente usado de alguma forma, né? O que eu tenho sugerido, às vezes, assim, isso não elimina a necessidade de nós termos amigos, né? E nem sempre esses amigos precisam ser pastores, né? E às vezes a gente encontra amigos fora dessa esfera religiosa eclesiástica. E isso pode ser saudável. Eu diria que quando a gente se machuca nesse ponto, até para a gente poder novamente construir uma nova amizade nesse meio, talvez uma boa alternativa é a gente ter amizades fora do circuito religioso, né?
fora dessa temática. Isso traz fôlego, né? Isso traz respiro. Até porque as pautas acabam não sendo a igreja, né? Acabam sendo... Eu tenho um amigo muito querido, trabalhou comigo, né? Na época que eu tinha agência, a gente é muito amigo, a esposa dele, eles não são pastores, né? E eles não frequentam a minha igreja, eles moram em outra cidade aqui do lado, próximo. E eles são metodistas. E a gente se encontra, a gente sai sempre junto, conversa, chegamos a viajar. E é interessante que acho que uma das características que a amizade é tão boa é porque não tem pauta eclesiástica. Então, assim, a gente não fala sobre isso, a gente fala sobre filhos, a gente fala sobre cultura, a gente fala sobre agenda, até cita um outro que o outro faz, mas como a gente não tem um ponto comum eclesiástico, há fôlego, né? Então, eu acho que esse seja um caminho, talvez, de cura para essas amizades, né? Tá certo? Mais alguém? Gente, vocês estão vendo ali o Valdeci está com o Davi junto com eles, ele e a Lilian, é o menino deles, o Samuel. Isso, Samuel. O Samuel, Davi. Eu não vi. Talvez quem não conhece ainda, é o Samuel, tá ali com eles, é o filho deles agora, faz 2 meses, né? Junto com o Thiago, 2 meses, né? Que legal. Joia, legal, bom vê-lo aí. Muito bem. Mais alguém? E aí, senão a gente vai indo para o final. O Marcelo, que se inscreveu, abre o microfone e fala, Marcelo. E eu já abri. Bom dia para aqueles que não disse antes também. Obrigado, Caio, pela palavra também desde ontem, né? Acho que é um desafio para a gente fazer esse processo todo. Acho que as narrativas da gente são diferentes. A gente acaba tendo algumas dificuldades em áreas diferentes, né? Mas eu queria chamar a atenção porque no tema final de hoje, quando você falou da instituição, e me lembrei muito rapidamente de como a gente pode institucionalmente, agora vai uma crítica a nós mesmos, sínodo, não sei de quem foi a excelente ideia. Por exemplo, nós temos na nossa Assembleia Sinodal um livro de relatório de paróquias, né? E a gente recebeu aí agora o relatório, eu fui procurar o relatório da nossa paróquia, eu fui na ordem alfabética e não estava na ordem alfabética. Está numa ordem meio aleatória. Eu fui ver, mas por que botaram em ordem aleatória, né? E aí me disseram, não sei se é fato, que foi colocado conforme ordem de chegada do relatório. E aí me veio logo assim, mas por que ordem de chegada se tem um prazo, não é? Prazo limite, se você chegar no prazo, está no prazo. E aí eu pensei assim, isso gera uma certa competitividade entre nós também. No sentido de que, o cara chegou por... A gente olha o relatório assim, tá tudo fora de ordem, vai lá. O Rio do Sul, que é R, devia estar no fim, está mais no meio. Eu penso, eu cheguei antes do cara. Então, o outro, entende? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado institucionalmente, assim, porque a gente faz uns movimentos, às vezes, que gera uma competição meio que pode ser impressão minha só, mas para mim pareceu isso. Às vezes uns movimentos assim que vai gerando um espírito competitivo entre nós, né? Que já tem em nós, obviamente. Eu reconheço que nós somos competitivos mesmo. A gente se reúne. Sim. Coisa Você tem toda a razão de ficar atento para esse processo de desconstrução, né? Isso, é. É claro que você tem um relatório e que existem algumas realidades que precisam ser vistas, né? É fato, mas que não necessariamente precisa gerar um ambiente de competitividade, de exposição desnecessária, né? Eu falo isso porque a gente às vezes faz essas coisas sem perceber que isso possa gerar, né? Então, não estou assim, culpando quem fez, mas na hora que eu li lá, eu procurei os relatórios e vi que tinha essa ordem e a justificativa foi essa, eu achei de uma forma perigosa, na verdade, de incentivo assim, essa competitividade entre nós, que já é alta. Eu concordo com o Zico, acho que ele falou isso aí nos comentários, a gente tem essa competitividade.
Isso a E o gente Marcelo, tem que você falou dessa experiência, eu me lembrei agora aqui no presbitério, antes a gente tinha a comissão de estatística, né? E aí o que acontecia? Essa comissão eram 3 pessoas e elas pegavam todos os dados da igreja e aí em dezembro a gente tem o culto do presbitério, que não são só os conciliares, mas são os líderes locais. E aí no final do culto tinha o hábito de mostrar as estatísticas, como se fosse o ranking das igrejas, né? E aí tinham lá número de membros maiores e menores, arrecadação, membros da escola dominical, né, alunos da escola dominical, e liderança efetiva, que chamava, que eram os oficiais da igreja, né? E aí saía o ranking, assim, e era uma expectativa, e aquilo gerava um clima muito ruim, assim, porque era tipo o resultado do ano, né? E os pastores ficavam ali angustiados com aquilo. Hoje mudou. Hoje essa comissão de estatística é feita por um representante de cada igreja. O resultado primeiro vai para as igrejas locais. As igrejas locais têm o acesso aos relatórios, às informações, e não mais é apresentado na plenária, mas é apresentado no concílio, já com conhecimento da igreja. Então a ferramenta ainda continua, mas o processo da ferramenta mudou, né? Então, por exemplo, antes de que a igreja que eu sou pastor tenha os números expostos lá para toda a região de Sorocaba, esses números vêm até o conselho. O conselho olha, o conselho analisa, e aí a comissão é feita por um representante de cada igreja. E esse é um desafio que a gente tem dessa desconstrução. E eu lembro que na época era bem complicado, porque às vezes a comissão colocava lá no ranking, né, uma igreja, e aí o pessoal falava, mas está errado esse número, e virava uma situação bem complicada. E eu acho que a gente pode ter o princípio regulador do cuidado, da prestação de contas, mas às vezes inverter esse processo, e você tem toda a razão. Obrigado. Joia. A Simone se inscreveu. Simone? Valeu, Marcelo. Vou procurar lá a palhoça lá no final do caderno. Valeu pela dica. Eu não sei se é no final, tá fora de ordem, é alfabético. Não, mas eu mandei bem nos 46 do segundo tempo o relatório de palhoça. Mas dentro dessa questão de relatórios, aquilo que se pede para pôr no relatório também, o que se coloca? Se coloca o desempenho da paróquia, o número de membros comparado com anos anteriores, novos membros e por aí vai. De alguma forma, nós temos que relatar aquilo que nós estamos fazendo. E aí, sinceramente, depende de novo de quem vai olhar e de como vai olhar. Eu não estou nem a isso, eu estou no início ou no final do livro. Isso, para mim, não faz diferença nenhuma. Com que olhos nós vamos ver aqueles dados? Eu posso olhar e dizer assim, pô, mas a Marta e o Joelson multiplicaram esses números aí, eu vou ter que me virar nos 30 para fazer igual? Não, cada comunidade tem a sua história, cada um tem os seus dons e as suas qualidades. Eu acho que esse negócio de ficar se medindo, eu acho que o relatório ele é importante, porque também, a nível de sínodo, precisa se observar o que está acontecendo nas comunidades. Mas agora olhar isso como aquele olhar, de novo, isso às vezes me dá vontade de fugir do ambiente eclesiástico, como foi falado aqui, né? De buscar lá fora gente para conversar, porque parece que tem mais compreensão lá fora do que dentro do ambiente da igreja. Qual paróquia contribui mais com o sínodo? Qual está crescendo mais? Qual tem mais participação em cultos? Cada um tem o seu perfil, a sua... por exemplo, aqui eu faço trabalho com mulheres, esse trabalho nunca aparece em termos de número de gente ou de contribuição financeira, mas aparece lá na vida das pessoas, que importa? Cada um faz o seu trabalho do seu jeito, e eu acho que ao invés de a gente ficar olhando esse negócio sempre com esse olhar de competição, está na hora da gente começar a olhar com um pouquinho mais de amor uns para os outros. O Israel se inscreveu ainda?
Acho que diante disso aí que a gente, né, não sei se eu vou nessa mesma linha, mas eu acho que duas questões, uma delas eu acho que bem séria, é a questão de que competitividade nem sempre é competitividade. Muitas vezes ela é mascarada por duas coisas que no Antigo Testamento é idolatria, que é a cobiça e que é a inveja, né? Que leva um irmão a matar o outro e depois, diante do sangue do irmão, perguntar por acaso sou eu o tutor dele, né? Então, acho que isso aí é a denúncia de um pecado que a gente acaba tendo, né? A segunda coisa que eu acho interessante aí é aquilo que o Dilmar falou, e eu acho que assim, quando a gente tem 34 anos, a gente não está muito preocupado com isso, que é o final do ministério, mas é muito interessante a gente perceber o que a Bíblia nos fala de pessoas que chegaram ao fim da vida. E um deles que é muito interessante, quando ele escreve para Timóteo na segunda carta, é o Paulo, e ele vai falar, e ele poderia até falar com certa mágoa, dizendo as comunidades que deixaram ele, que ninguém foi em defesa dele, dos irmãos que estavam ao lado dele e abandonaram ele, e dos caras que se opuseram ao ministério dele e se opuseram ao evangelho, né? Então, eu não sei, assim, esses caras, quando eles chegam no final da vida, a gente pode dizer que eles têm um discurso um pouco mais amargo, e alguns vão dizer que eles têm um discurso um pouco mais realista da coisa. Mas se a gente for parar para analisar, o Paulo ele não acha na companhia de outras pessoas o consolo, ele acha no evangelho, né? Então, eu quero agradecer ao Caio por essas falas de ontem e de hoje. Eu acho que fala isso aí em nome da maioria de nós aí, mas de perceber que também existe aquele negócio de tomar cruz, né? Nem sempre é tudo muito simples. E eu acho que no tomar a cruz a gente pode criar mecanismos também de... E aí teve mais gente que falou, né? Tem mecanismos aí para a gente vencer alguma dessas coisas para que a cruz não seja tão pesada e a gente consiga dividir e fazer isso aí não na base da competitividade, da inveja, da cobiça, mas que seja num sentido evangélico da coisa, né? Então, Caio, obrigado aí pela palavra. Então, era essas duas colocações aí a partir dessa nossa conversa aí de 2 dias. Gente, nós estamos indo aí para o momento final. Obrigado, aí. Zé. Queria só agradecer, de fato, o Caio, essa disponibilidade dele. A gente já tinha agendado isso no passado, foi uma decisão conjunta também da CM, de falar um pouco sobre gestão de processos nessa questão de revitalização pessoal, e falamos um pouco dessa gestão de agenda, para que não se torne pesado e nem se torne escravo sobre isso. Depois o material que o Caio me mandar, eu vou enviar para vocês, como eu falei antes, depois eu vou editar essas falas nossas aqui e vou colocar para a gente, quem quiser olhar de novo pode assistir. Também agradecer o pessoal que se dedicou aí para poder ter essa formação em conjunto. Obrigado a vocês aí que estão juntos nessa conversa, essa conversa franca entre nós também. E também, alguns me perguntaram, tem algumas demandas aí de sínodo e tal. A questão de demandas de sínodo e de igreja é na conferência ministerial que está agendada para o dia 6, né? Que é de manhã, na terça-feira. Ali nós vamos tratar a questão de agenda e demandas também que nós teremos para 2021. Se a gente consegue fazer alguma agenda para 2021, evidentemente. Por fim, ainda, também queria deixar uma palavra ainda para o Caio, se tem alguma coisa para dizer, no final nós vamos orar juntos ainda. Caio, alguma palavra aí para o grupo? O grupo já expressou ali no WhatsApp, no chat, algumas pessoas agradecendo também esse teu tempo conosco. Bom, eu que agradeço. Eu tenho tido o privilégio de conhecer alguns, conheci novas pessoas agora, né? E quero também deixar meu WhatsApp, meus contatos à disposição para a gente partilhar, para a gente caminhar junto. Sempre fui muito bem recebido e acolhido por todos vocês. Eu também vi aqui, ontem eu não tinha visto que estava também o pessoal, a Lilian, né, que estava aí, a Carol, né, a esposa do Israel, a esposa do Fabrício também. Tem um pessoal que conheci no encontro e outros também que eu vi aqui.
feliz de poder reencontrá-los. E obrigado, Joel, pelo convite. Estou aqui à disposição. Espero ter partilhado a minha vida, né, o meu ministério, e isso que faz a gente continuar. E aí eu queria trazer uma palavra de ânimo para todos vocês, né? Terminar com essa palavra de ânimo. Nós pregávamos antes da pandemia, falando para as pessoas mudarem a sua rotina, falando para que elas mudassem a percepção da vida, falando e apontando para os deuses que elas tinham, né? A carreira, a profissão, o trabalho, e de repente a pandemia veio e esfarelou tudo isso, né? E hoje o conteúdo da nossa pregação deve ser a esperança. Antes nós alertávamos elas a respeito do exílio, né? Como o profeta Isaías, e agora nós estamos nesse período do Deutero Isaías e precisamos falar de um evangelho que traz esperança. E essa esperança deve invadir os nossos corações, invadir o nosso ministério, invadir a nossa família, invadir a nossa comunidade e a nossa pregação do evangelho também. Obrigado. Vamos encerrar com oração conjunta. A Jaqueline mandou uma mensagem hoje de manhã ainda, que a filha dela, a Maitê, fez a quimioterapia ontem. Está possivelmente com alguma trombose no braço, isso é um perigo também. E ela pede oração, ela está numa situação bastante fragilizada emocionalmente. Queria convidar, quem sabe, a Lília. Podia ser a Lília para orar conosco, encerrando esse momento. E quem sabe incluir também essa situação de dificuldade, essa preocupação que tem aí a Jaqueline com a família nesse tempo de enfermidade da filha, né? E a gente tem outras coisas que a gente pode compartilhar, coisas alegres também. No dia 6 a gente vai fazer um pouco esse tempo de compartilhar. Vamos orar juntos e com isso a gente encerra essa nossa atualização teológica, a 4ª atualização teológica desse ano. Vamos então. Ó Santo Eterno Deus e Pai, nós queremos te louvar e agradecer por esses momentos preciosos que tivemos na manhã de ontem e nesta manhã de hoje. Obrigado, Pai, especialmente pela vida do Caio e da sua família. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez nele, por ele, para ele, por meio dele. Continua abençoando e guardando, Senhor, e fazendo dele esse teu servo, que ministra também a tua palavra, traz palavra de ânimo, força e esperança. Pai querido, assim nós queremos te louvar e colocar também ele e a família diante de ti. Deus amado, colocamos também bem especial aqui a família da Jaqueline, especialmente a filha, Deus, que está nesse tratamento. A gente sabe que quando os filhos não estão bem, o nosso coração fica angustiado. Mas, Senhor amado, cuida dela, que o Senhor esteja restaurando a saúde dela para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor esteja concedendo paz, apesar de tudo também, a Jaqueline e sua família. Ajuda eles, ó Deus, apesar de não sentirem, mas a terem essa certeza de que tu estás com eles também, em meio a tudo isso, também em meio ao tratamento. Fortalece-os na fé, ó Deus, e na esperança. Pai querido, nós também queremos colocar a vida de cada um que aqui está, ó Deus, que participou também desse momento precioso de aprender e também de renovar conhecimentos, esperança. Senhor amado, que o Senhor esteja também nos ajudando, como os teus servos, ó Deus, a nos auxiliarmos mutuamente, como ouvimos nesta manhã, a nos aconselharmos mutuamente. Pai amado, que o Senhor esteja derramando sobre nós o teu Santo Espírito. Que o Senhor esteja conduzindo esse sínodo, que o Senhor esteja conduzindo as nossas paróquias e comunidades. Que assim, ó Deus, apesar de sermos seres humanos, falhos, pecadores, o Senhor continue fazendo de nós também teus instrumentos para a tua honra e para a tua glória. Colocamos, ó Deus, as nossas famílias em tuas mãos, o restante desta semana, agora o reinício de atividades presenciais, ó Deus, em algumas paróquias, comunidades. Que o Senhor venha, ó Deus, também nos conduzir nesse momento, também no continuar do online, que o Senhor esteja sempre nos capacitando. E que a nossa confiança esteja em Ti, ó Deus, em todos os momentos, também para o planejamento do próximo ano. Enfim, que a nossa vida esteja firmada, ó Deus, em Tua palavra. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém. Vamos com Deus, irmãos. Deus abençoe também aí. Preparo de pregações, meditações aí para o fim de semana. Que Deus inspire vocês.